Vida Longa CBN. E aí, gente, será que isso é verdade? Quais são os mitos e as verdades, além das brincadeiras, é claro, né, que envolvem a calvície, que envolve a vida daqueles que perderam os cabelinhos ali da cabeça, que sofrem? Muitos aceitam numa boa, alegando exatamente isso, né? Que é dos carecas que elas gostam mais. Vamos falar sobre isso. Se você tiver pergunta, fica à vontade, manda para cá, 992994297. Quem vai conversar com a gente é a Renata Bortolini, ela que é dermatologista e vai falar tudo, vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esses problemas. Olha, por exemplo, tem gente que diz que a calvície vem da mulher, né, da mãe e não do pai. E aí, será que essas dúvidas, né? Será que isso tudo é verdade? Já vou dar bom dia para ela. Doutora Renata, bom dia. Bom dia, Patrícia. Obrigada pelo convite. Bom, brincadeiras à parte, né? É um assunto sério que deixa, às vezes, muita gente triste, chateado porque o cabelo está acabando. Vamos começar a falar dos homens, né? Eles vão ficando carecas, vão percebendo aquelas entradinhas aqui na testa. Calvície tem jeito, doutora? Com certeza, tem jeito sim, viu? E é um dos principais motivos que os homens procuram consultório dermatológico, viu? Uhum. Bom, qual jeito? Porque às vezes olha para a mãe, o avô é careca. Olha para o pai já está careca. Aí fala, esse é meu fim mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Existe algum tratamento para aumentar ou para pelo menos não deixar o cabelo cair? Como é que funciona isso, doutora? Olha, Patrícia, o primeiro passo é o diagnóstico, né? Tem que ter certeza que esse tipo de calvície é aquela familiar, né? Aquela calvície masculina ou feminina que a gente chama de androgenética. E daí, quando a gente descobre que esse é mesmo o caso, vê como que está a saúde, né? Porque se você não está com a saúde boa, você acaba também não conseguindo produzir os fios de cabelo como deveria. E começar o tratamento logo cedo. Esse é o melhor caminho, com certeza. Aquele paciente que começa a tratar desde o início tem uma redução na progressão da perda de cabelo super importante, enche o couro cabeludo de fios mesmo. E até para quem deixou para mais tarde, né? Acabou não conseguindo tratar precocemente. Hoje a gente tem uma facilidade muito maior, né, em acesso aos implantes de cabelo. Uhum. Bom, então quer dizer que nem toda calvície é hereditária, como muita Nem gente acredita, né? E tem vários motivos para perda de cabelo. Agora, aquela calvície das entradas, né, que a gente costuma ver nos homens, principalmente, essa é genética, né, a alopecia androgenética, e é por isso que, assim, o tratamento ele tem que começar lá no início do quadro e acompanha esse paciente a vida inteira, né, para ele continuar mantendo o resultado aí dos cuidados dele. Vamos lá então, porque a gente já recebeu algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes e nós aqui no estúdio também temos várias dúvidas, né? É verdade, doutora, que o gene da calvície vem da mãe? Olha, o que se sabe hoje é que a calvície, ela é uma combinação genética, vamos dizer assim, e ainda não foi definido ao certo se vem somente da mãe, né, ou somente do pai, mas o que a gente sabe é que é uma combinação de genes. Uhum. Bom, o uso prolongado de capacete para quem é motociclista, boné, chapéu, pode deixar a pessoa cada vez mais calva ou isso é mito também? Olha, o que acontece é que quando a gente usa esses acessórios, a gente fica transpirando, com calor, então a gente acaba desenvolvendo algumas outras dermatites no couro cabeludo também, como a caspa, entre outras, né? E isso pode piorar, né? Acelerar a queda de fios. Uhum. Então, tem que reduzir um pouco o uso, sim, mas também não precisa de parar de usar completamente, viu? Do outro lado agora, o uso do boné ou do chapéu realmente protege quem já está carequinha?
Porque esquenta do mesmo jeito, né? Protege do sol, mas esquenta do mesmo jeito. Assim, vai proteger a pele do câncer de pele, né? Porque quando a gente perde a cobertura de fios, né? É como se fosse um chapéu no nosso couro cabeludo. Então, quando essa pessoa for caminhar, for ir à praia, né? For se expor ao sol, o ideal é que ele use sim uma proteção, filtro solar ou mesmo um chapéu, para que essa pele exposta não sofra uma transformação, né, maligna para um câncer de pele. Uhum. Reinaldo está aqui perguntando, quem tem mais testosterona fica mais calvo? Então, hoje a gente vê, né, muitas pessoas fazendo uso de testosterona por diversos motivos, com uma piora da calvície ou até mesmo uma percepção antecipada, né, de que você vai se tornar calvo. Então, assim, realmente tem que ter uma investigação de saúde, né? A gente não vai culpar a testosterona, não, porque na realidade a gente tem os receptores modificados lá no couro cabeludo, né, para ter a calvície, mas com certeza se está fazendo um uso de testosterona, um nível um pouco maior do que deveria, pode sim estar associado à perda de cabelo, viu? Uhum. O Osiris está aqui dizendo, sim, sou calvo. A princípio ele assumiu, mas ele disse que usou por muito tempo a finasterida e minoxidil. Sim. Aí ele parou com a finasterida e usou por muito tempo, ficou só ali com minoxidil, só que a roupa dele estava manchando muito. Diz que isso ele pergunta, mito e verdade? O minoxidil funciona, mancha a roupa mesmo? Ele já assumiu a calvície dele, mas pelo jeito demorou um pouquinho para assumir isso, viu? Essa dupla de tratamento é clássica e é muito boa, tá? A finasterida, a gente pode dizer assim, que ela trata a causa do problema, né? Então, ela é uma das bases do tratamento, é super importante, né? Alguns pacientes que têm até contraindicação, ela usa uma outra medicação similar, mas a finasterida é muito importante para os homens. E o minoxidil, ele não trata a base do problema como a finasterida, mas ele consegue engrossar os fios, né? Então, a gente sabe que logo no início da calvície, os fios vão afinando e depois eles vão reduzindo em quantidade, em comprimento, e as pessoas se tornam calvas, né? Uhum. Então, se a gente consegue combater a queda e combater o afinamento do fio, nossa, isso é super importante para o tratamento. Aí, realmente, o uso é a longo prazo, é androgenética, né? Está lá no gene. Então, esse paciente vai ser acompanhado aí ao longo da vida para que ele continue tendo os resultados. Em suma, vai o resto da vida ter que fazer tratamento para não ficar carequinha. É o resto da vida. Mas dá certo, fica muito bom. E a gente sabe, né, que muitas pessoas lidam bem com a calvície, mas muitas outras têm impacto super importante na autoestima por causa do cabelo, né? Os homens e as mulheres também. Uhum. Olha, já que a gente falou desses dois produtos, shampoos, cremes, eles também ajudam ou não faz diferença? Se o problema for só a calvície isolada, não tem nenhuma doença do couro cabeludo associada, geralmente a gente não usa os shampoos e os cremes na base do nosso tratamento. Pode ser assim complementar, né? Para embelezar os fios, para melhorar a qualidade deles. Mas, assim, realmente tem que ter uma investigação em saúde para saber como é que está a saúde interna. E é muito usado o minoxidil e a finasterida. Uhum. A gente falou sobre o gene ser passado pela mãe, né? Se isso é mito ou verdade. Tem a calvície, entre aspas, nas mulheres. As mulheres chegam a ficar totalmente carecas. A Isadora está perguntando aqui. E a calvície feminina, tem como prevenir, tem como tratar? E eu aproveito e pergunto, a mulher também fica totalmente careca igual ao homem ou é só uma diminuição mesmo no número de fios? Olha, a calvície feminina tem algumas características diferentes da masculina. Por exemplo, se você observar a calvície na mulher, você vai ver que ela tem fios, mas você vê o fundo do couro cabeludo. Então, ela vai perdendo aquela quantidade de fios, não só nas entradas, né? Mas aqui no topo da cabeça inteira. E ela pode chegar a ficar calva sim, viu? E o principal é a mesma coisa da masculina, é começar a tratar precocemente, né? Então, assim, para as mulheres é muito importante esse tratamento precoce, porque tempo é cabelo. Uhum. A Ana Maria está aqui comigo dizendo que a sobrancelha também da família dela, das mulheres, começa a diminuir, ficar mais fina. É verdade que a sobrancelha também cai?
Olha, a sobrancelha ela costuma cair associada a outros tipos de perda de cabelo, não a calvície familiar, tá? Uhum. Mas, assim, tem jeito também? Porque a gente percebe que muitas mulheres vão fazendo tatuagem, né? Para poder deixar a sobrancelha um pouquinho mais grossa. Ela tá preocupada aqui porque a dela tá caindo. E ela disse que ela não é de fazer sobrancelha, hein? Tem jeito sim. Primeira coisa, conversa com ela para o dermatologista. Porque muitas vezes, quando a gente vê a queda da sobrancelha, é um sinal de algum outro problema que está começando, ela ainda não percebeu, né? Então, é super importante passar por essa investigação e lá no consultório mesmo a gente vai prescrever, né, loções para você usar na sobrancelha, para repilar, né, voltarem os fios. E no final, se mesmo assim a pessoa tiver uma perda de sobrancelha, não conseguiu chegar a tempo para tratar, hoje existe implante de fios na sobrancelha. Você sabia disso? Olha, eu sabia que tinha implante na carequinha, na sobrancelha não. Também. Ai, não dói não? Que nada, fica maravilhoso, super natural, bem feito. E é sempre com anestesia, né? Uhum. Ah, mas mesmo assim, vamos falar do implante, então, que já tem pergunta de implante aqui também. Já que você citou implante de sobrancelha, a gente sabe que ao longo do tempo foram divulgados vários métodos de implante capilar. Alguns lá no passado, coisa de décadas atrás, até deixavam cicatriz, né? Na pessoa, tirava o cabelo de um lado da cabeça para colocar em outro. Como é que está essa evolução do implante? E outra, todo implante funciona ou algum não dá certo? Bom, para começo de conversa, se você tem essa calvície familiar, é importante saber que para fazer o implante, você tem que estar acostumado a fazer o tratamento da sua calvície. Porque depois do implante, você precisa continuar tratando, senão você acaba perdendo aí o resultado do seu tratamento, né? Uhum. Mas é importante também, hoje, a gente vê vários métodos diferentes de implante, né? Mas ainda usam o fio, né, da própria pessoa. Então, a gente tira uma faixa de fios, né, do couro cabeludo, do próprio paciente, seleciona aqueles fios que são os fios bons, e a gente coloca eles ali para nascer, né, para implantar e encher de novo o couro cabeludo e a sobrancelha. Doutora Renata, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN, na volta a gente continua respondendo, porque está chovendo pergunta de ouvinte. Ai, que maravilha, fico muito feliz. Então, até daqui a pouquinho. Só um minutinho, fica comigo. Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória desse sábado. Estamos falando sobre calvície, mitos e verdades no entorno desse tema. Quem está conosco é a dermatologista Renata Bortolini, que gentilmente aceitou o nosso convite, esperou o Repórter CBN para continuar conversando, porque os ouvintes estão mandando muitas perguntas. Doutora Renata, obrigada, viu? Obrigada a vocês. Vamos lá, mais uma pergunta sobre implante. Quem que faz o implante? É um cirurgião plástico, um dermatologista? Quem faz? Olha, pode ser cirurgião plástico, dermatologista, né? Um médico que faz uma formação específica nessa área para poder implantar o fio. Mas tem que ser médico? Tem que ser médico. Uhum. Ouvinte aqui perguntando, raspar a cabeça deixa o cabelo mais grosso e evita a calvície? Raspar a cabeça com navalha. Isso é mito, porque quando a gente passa a lâmina, a gente vai cortar o fio depois que ele saiu lá do bulbo capilar, né? Que é onde a gente produz o fio. Então, a gente só corta ele, mais nada. Uhum. O Cláudio está aqui dizendo, sou super de boa com a minha calvície. Inclusive, eu tiro tudo para não ficar só com aqueles pinguinhos de cabelo nas laterais, né? Não quero tratar, tô feliz assim. O Cláudio já assumidíssimo, doutora. É isso aí. Olha, a Renata está aqui perguntando, estresse influencia na calvície? Com certeza. Aliás, se você tem calvície, mas não come bem, vive estressado, dorme mal, você tem a queda maior de fios, né? E a tua calvície passa a aparecer mais. Uhum. O Jorge está aqui perguntando, quem tem um cabelo muito fino necessariamente vai ter calvície? Existem os cabelos que são naturalmente finos e tem aqueles que vão afinando ao longo da vida e reduzindo em número, que é mais associado à calvície. Mas pode ser só fino mesmo. Uhum. O Gerson Rabelo está aqui. Qual a melhor técnica? Fouet ou fute? Confesso que não sei nenhuma das duas. A senhora pode explicar as duas, doutora?
A melhor técnica é a que o cirurgião sabe fazer melhor. Então, na verdade, tem que procurar o melhor resultado que ele vai te oferecer, né? Independente de qual a técnica. Uhum. Ah, eu tenho aqui também o Fernando. Quem tem aquela careca já brilhosinha, né? Consegue reverter a situação ou já chegou àquele estágio que não tem mais jeito? Porque quando a gente olha assim de pertinho, doutor, acho que eu entendi o que o Fernando quis dizer. O careca tem uma penugenzinha, né? Se você olha de perto, você vê que tem ali um fiozinho. Mas assim, a careca brilha de longe, mas se você chegar perto, tem um negocinho ali. Dá para reverter um quadro assim ou aí já não tem mais jeito? Olha, quadros muito avançados, infelizmente são irreversíveis, porque você nem tem área para cortar a pele, né, para tirar os fios e poder implantar na outra, e nem tem cabelo suficiente para a gente reativar, preencher o couro cabeludo com tratamento em consultório. Uhum. O André aqui é ótimo. Ele está falando, olha, pelo que eu entendi, ou eu assumo a careca ou trato para o resto da vida. Exatamente, essa é a ideia, mas olha, eu vou te falar que são poucos cuidados, são aqueles 5 minutinhos por dia que vão preservar a cabeleira por muitos anos. Tem gente que tem o hábito, doutora, de pentear muito o cabelo, escovar ou pentear muito o cabelo. Para os homens, que normalmente usam, hoje já é moda, né, que todo mundo usa o cabelo da forma que quer, mas tem homens que às vezes ficam penteando demais o cabelo. E as mulheres, às vezes, fazem muita escova, que puxa muito o cabelo. Isso pode interferir de alguma forma? Olha, quem prende o cabelo muito apertado, quem faz muita tração, né, você pode ter um tipo de perda de cabelo por tração, mas geralmente a gente não vê isso por causa da escovação, né, como os homens escovando, a gente vê com maior frequência em quem faz penteados que prendem muito o fio, né, e acaba ao longo dos anos esse fio ele vai se perdendo mesmo, vai virando uma perda de cabelo definitiva. E não cresce de novo não, né? Não, isso é muito comum. Quem usa aqueles métodos de mega hair com queratina, que eram mais feitos antigamente, né, que fazem uma tração muito importante no fio, ou aquelas tranças super pesadas, né, que às vezes além de cabelo entra ainda outros materiais, como linhas para colorir, né, e aquele peso no couro cabeludo vai fazendo com que o folículo se torne inviável ao longo dos anos. Então tem que usar um tempo, usar um tempo, tirar, não dá para ficar usando a vida inteira, né? E aqueles apliques, né? Mega hair, aqueles dreadlocks que às vezes o pessoal coloca, que prende bem na raiz também. Isso pode causar algum problema de calvície futura? Para quem já tem tendência, então? Tudo que prende bem na raiz, mesmo para quem não tem tendência a ter calvície, pode evoluir para calvície sim, tá? Penteados, tranças, próteses que puxam muito, né, os fios, podem evoluir para esse quadro. Então, o bom é você ter um aconselhamento, né, para você gostar, né, já que você gosta, você fazer as coisas que você gosta, mas não prejudicar a saúde do seu cabelo. Eu vivo com cabelo preso, doutora. Vou fazer minha meia-culpa aqui. Vivo com cabelo preso. Mas assim, o problema é quando ele é preso muito apertado, sabe? Não. Quando você solta, chega a sentir aquele alívio. Nossa, que dor que eu estava sentindo e eu não percebia, né? Não chega a ser assim, não. Se você sentiu isso, aí tem que ficar de olho. Já tinha gente soltando cabelo aqui no estúdio agora, viu? Calma, gente, menos. Em casa deve ter um monte de gente soltando cabelo também. Calma. Doutora, olha, pra gente encerrar, já há comprovação científica que é dos carecas que elas gostam mais? Olha, elas gostam mais de quem gosta e cuida bem delas, né? Isso aí já é super comprovado. Se é careca, se tem cabelo, que a mulher gosta mesmo de ser bem tratada, não, Patrícia? É isso aí. Doutora Renata, muito obrigada por conversar com a gente aqui na CBN Vitória, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer participar e poder orientar a população capixaba. Uma perguntinha aqui de última hora, ó. Como é que eu consigo identificar que eu estou começando a ficar calvo? Você vai reparar que os seus fios estão ficando mais finos em algumas regiões do couro cabeludo, geralmente não é no couro cabeludo inteiro, né? Ou ainda aquelas entradas que começam a aparecer aqui na frente, ou aquela região aqui atrás, no topo da cabeça, que começa a ver o fundo. Então, se está vendo o fundo do couro cabeludo, corre para o dermatologista e começa a se cuidar, viu? E aqui a Terezinha, não para de chegar a pergunta, doutora. Terezinha está aqui perguntando, mas cair cabelo não é normal? Como é que a mulher percebe que ela está ficando calva, então?
cair cabelo é super normal. Você acredita que a gente perde em média até 100 fios de cabelo por dia? Jura? Bom, a mulher, isso tudo. E aí que você fica 5 dias sem lavar, né? Que geralmente é quando a gente lava e penteia, que esses fios que já caíram descem. Então, se você ficar 5 dias sem lavar, vai descer aí 300, 500 fios de uma vez só, vai encher o ralo, né? Aí entra o desespero, né? Por isso que é bom lavar o cabelo com frequência, pentear, né? Claro que cada um tem uma frequência adequada para lavar o fio. E as mulheres, né, costumam ter os fios mais longos e reparam mais essa queda na hora que penteiam ou que lavam. E geralmente vem ao consultório, né, para a gente avaliar se essa perda é normal ou não. Mas em relação à calvície mesmo, essa familiar feminina, o que elas costumam relatar para a gente no consultório? Eu tô com pouco cabelo, né? Eu tô vendo o fundo do meu couro cabeludo. E geralmente é só nessa porção superior do couro cabeludo, né? Então, se você está reparando esses sinais em você ou em alguém, né, que convive com você, sugere para ir começar logo o tratamento para manter bastante fio por muitos anos. É isso aí. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Já deixo o convite para a gente conversar outras vezes aqui a respeito de dermatologia como um todo, mas eu tenho certeza que vão surgir mais perguntas sobre calvície e já fica aqui um convite para a gente participar numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Fiquei muito feliz em participar. Um abraço aí para todos os capixabas. Estou aqui da Bahia participando hoje, mas eu sou de Vitória, viu? Fiquei muito feliz com o convite. Que delícia. Aproveite o final de semana aí na Bahia, viu? Pode deixar. Obrigada, doutora. Um bom dia, um bom final de semana. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.